Apocalipse 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para uma igreja, nós não somos capazes de diagnosticar o real estado de saúde desta igreja. Talvez o ativismo desta igreja denote força, esmero, esforço. Talvez a suntuosidade do templo denote bênçãos decorrentes de evangelismo, de força missionária. Mas, como todos nós sabemos, as aparências enganam. E é sempre muito difícil examinar e avaliar o ministério de uma igreja. Igrejas imponentes e não precisam de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas uma igreja fraca e pobre aos nossos olhos, é aos olhos de Deus rica e forte. Como disse o Senhor à igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Apenas o Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, conhece a verdadeira condição de cada igreja. Apenas o Senhor. Só Ele pode sondar o interior de cada congregação e enxergar a necessidade real dessa congregação. Os homens, por mais que perscrutem, não deixarão de ser superficiais nas suas análises a respeito da igreja. O Senhor, Ele olha o interior, nós apenas ficamos na superfície, por mais aplicados que nós sejamos na investigação para entender e ver quais são as necessidades da igreja. Por isso nós devemos chamar e clamar ao Senhor da igreja que nos ilumine no trabalho e no cuidado da igreja. Hoje nós vamos falar a respeito da volta às primeiras práticas. Em todas as mensagens enviadas pelo Senhor às 7 igrejas da Ásia Menor, nós vemos um raio-x da condição de cada uma das igrejas. Todas deveriam ler o conteúdo das suas cartas, observá-lo muito bem, para que fossem beneficiadas. Mas algo que não pode deixar de ser observado aqui é que as mensagens não eram apenas a congregação. As mensagens eram a indivíduos, eram as pessoas também. E é neste ponto que vemos a nossa responsabilidade como membros do corpo de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, as igrejas são constituídas de indivíduos, e são os indivíduos, são as pessoas, são os membros da igreja que definem a vida espiritual da congregação.
Veja como é importante você ser responsável com as suas responsabilidades espirituais. Assim, ao ler essas mensagens, deve-se aplicá-las à vida, examinando o coração, cada um de nós. É preciso ter em mente que o apóstolo João tinha um coração de pastor, desejava encorajar as igrejas durante o tempo de perseguição. Antes de Cristo julgar o mundo, primeiro Cristo julgará os da casa de Deus. Porque uma igreja purificada não precisa jamais temer os ataques de Satanás ou dos homens. George Campbell Morgan, ele disse que é admirável, veja que interessante, ele disse: é admirável que a igreja perseguida de Cristo seja a igreja pura de Cristo. Mas a igreja favorecida pelo mundo sempre foi a igreja contaminada. Como disse Wiersbe, a igreja de Éfeso fora pastoreada por líderes estelares. Paulo, Timóteo e o próprio apóstolo João foram pastores em Éfeso. Seria como se disséssemos em nossos dias que uma determinada igreja fora pastoreada por George Whitefield, ou por Jonathan Edwards, ou Charles Spurgeon. Talvez fosse algo parecido. E por mais instrução e alimento espiritual que esses irmãos receberam, ainda assim, perceba, ainda assim, eles começaram a declinar espiritualmente. A declinar, foram moldados espiritualmente por homens capacitados, mas não se mantiveram em seu amor por Cristo. Irmãos, o corpo de Jesus é a igreja e não uma sociedade, é um organismo e não uma organização, é um ser vivo e não uma entidade formal. Enquanto a sociedade ou organização pode ser determinada a deixar de cumprir com as suas responsabilidades de cidadãos ou de sociedade e cumprir com seus deveres, os membros do corpo de Cristo deixam de ser uma igreja quando cessam de difundir o Evangelho, de espalhar o Evangelho, de pregar o Evangelho. O fato, irmãos, é que a igreja de Éfeso, com toda a capacitação que recebera de Cristo através dos seus bons mestres, a igreja de Éfeso estava naufragando. Quando nós olhamos para a carta endereçada a esta igreja, nós vemos como é fácil uma igreja tornar-se orgulhosa e esquecer-se de que os pastores e mestres são dádivas de Deus que podem lhe ser tomadas a qualquer momento. 3 situações nós vemos nesta carta. 3 situações. O Senhor elogia e aprova determinadas condutas, versículos 1 a 3, mas censura a igreja, acusando-a de negligenciar a sua devoção e advertindo-a das consequências, versículos 4 e 5. E por último, a admoesta fazendo uma promessa, versículos 6 e 7. Irmãos, a conduta aprovada e o elogio do Senhor nós vemos no versículo 1 a 3, que diz: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A cidade de Éfeso era rica por conta do seu comércio. E famosa por sua religião, o seu templo reedificado à deusa Diana, depois de ter sido destruído pelo fogo,
Nessa cidade havia um teatro com a capacidade para cerca de 24 mil pessoas. E era habitada por 200 mil pessoas. Éfeso era um grande centro industrial, principalmente pelos seus artefatos religiosos, como também um centro administrativo para o governo romano. O templo erigido era dedicado a promover a religião imperial de Roma, que exigia fidelidade e culto ao imperador. E todas as províncias de Roma eram forçadas a fazer uma pública profissão de fé, ou seja, César é Senhor. Todos eram obrigados a isso. Porém, nenhum cristão se submeteria a esta profissão de fé, colocando César acima de Cristo, pois o moto cristão era: Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. O resultado da insubmissão dos cristãos foi perseguição. Foi perseguição. O apóstolo Paulo trabalhou nesta igreja por 3 anos, teve bom êxito entre os judeus e gentios, e quando estava preso em Roma, enviou uma epístola a Éfeso. Depois que foi liberto, visitou Éfeso, da qual Timóteo se tornara então pastor. O apóstolo João fixou residência nessa cidade, foi uma grande força para a igreja de Éfeso, mas durante os anos finais do reinado do imperador Domiciano, a primeira parte dos anos 90, a pressão sobre a igreja se agigantou por causa do culto ao imperador. Os cristãos não se submetiam a este culto. E o resultado é que João foi banido para Patmos, de onde ele escreve todas as cartas às igrejas. O Senhor Jesus, com toda a sua bondade, ele começa a carta fazendo elogios à igreja, endereça a carta ao anjo da igreja em Éfeso, ou seja, referindo-se ao pastor da igreja, e diz o Senhor que segura as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, fazendo uma referência ao nível de igualdade em que cada uma das igrejas se encontravam, que todas elas estavam debaixo do seu cuidado e da sua proteção, porque ele não é só o comissionador, mas ele é também o guardião da sua igreja. Ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os candelabros são os membros da igreja sobre quem os olhos de Jesus repousam incessantemente. Os olhos de Jesus estão sobre nós incessantemente. Mas quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós percebemos que existiam boas obras de um lado, ou seja, trabalho, perseverança de outro. Trabalho e perseverança indica exercício físico e mental, e neste caso ambos podem ser exaustivos e onerosos. E lutar, irmãos, contra homens perversos, falsos apóstolos, nicolaítas, abateu as energias dos crentes efésios. Eles foram perseverantes, firmes diante do conflito espiritual, como também pacientes e tolerantes, suportando provações, suportando perseguições por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Éfeso mostrou-se uma igreja disciplinada e exemplar, segundo as palavras do Senhor Jesus, e as demais igrejas deveriam tomar Éfeso como exemplo e agirem da mesma forma. Entretanto, irmãos, as congregações de Pérgamo e Tiatira fracassaram em desfazer-se dos intrusos. Creio que isso soa bastante familiar para vocês. Mas veja, o testemunho de vida que damos, aquilo que falávamos na hora do almoço, né? O testemunho de vida que damos dia a dia é o evangelho que nós pregamos. Isso significa que a vida que você leva é a pessoa de Cristo que você prega. Você não é chamado de cristão à toa ou sem propósito, não.
naquilo que você é denominado cristão, te identifica com a fé que você professa no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, identifica você com a própria pessoa de Cristo. O que eu quero dizer é que se atacam você por mau testemunho, então estão atacando a Cristo pelo seu mau testemunho. Se atacam a igreja por seu mau testemunho, então atacam o próprio Cristo. E isso nos remete à união mística que cada cristão verdadeiro tem com Cristo Jesus. Aquilo que vocês vão ver nos estudos sobre pacto, da aliança. Mas quando você fala em defender o nome do Senhor Jesus, você é culpado diante do Senhor Jesus. Os crentes de Éfeso eram zelosos na defesa do Senhor, eles eram incansáveis em promover a sua honra e por causa disso tiveram que suportar perseguições e sofrimentos. A igreja de Éfeso era uma igreja que se caracterizava por sua perseverança, era uma igreja que não se acovardava diante da adversidade, estava sempre atenta, rejeitava os falsos mestres, rejeitava os falsos ministros de Satanás, uma característica em extinção em nossos dias, infelizmente, razão pela qual nós temos tantas igrejas subnutridas em estado de falência espiritual, igrejas que estão em estado de decadência espiritual. Os cristãos de Éfeso eram um povo sofredor, que suportava pacientemente os seus fardos, labutava sem esmorecer, trabalhava sem esmorecer, faziam tudo por amor ao nome do Senhor. E ao examinar essa congregação de vários ângulos diferentes, como nós estamos fazendo aqui, ela parece perfeita, não parece? Parece uma igreja perfeita. No entanto, irmãos, aquele que estava entre os candeeiros via o coração dos efésios e, portanto, o seu diagnóstico é diferente do nosso. Parece uma igreja boa, parece uma igreja perfeita, mas o diagnóstico do Senhor Jesus é diferente do nosso. Veja, o Senhor aprova a conduta e elogia a igreja de Éfeso. Contudo, o Senhor a censura, acusa de negligenciar a sua devoção, advertindo-a das suas consequências. Versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmão, jamais podemos supor que alguma vírgula ou tio de toda a palavra de Deus não se refere ou se aplica ao povo de Deus. Não. Muitas igrejas hoje podem encontrar-se nas mesmas condições da igreja de Éfeso. Creio que vocês não duvidam disso. Portanto, como diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está entre vós, se não é que já estáis reprovados. O versículo 4 diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. O Senhor Jesus, perceba, ele não continua com os seus elogios à igreja de Éfeso, mas a disciplina, admoesta. Jesus sabia, reconhecia as suas qualidades, a sua perseverança, como o seu esforço contra os homens maus, que penetraram na igreja, subverteram seus membros, perseverando em meio às dificuldades, em meio às perseguições, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Mas algo estava errado nesta devoção. Algo estava errado. Não havia mais aquele amor de outrora, irmãos.
Não havia mais aquele amor de outrora, quando a igreja foi formada, aquele amor dos seus primeiros anos, quando Paulo plantou a igreja, quando ali ele esteve por 3 anos. Paulo, 10 anos depois, escreve a Timóteo, que era pastor em Éfeso, e adverte-o sobre como Cristo deve ser amado e como esse amor deve ser expressado a Deus e ao próximo, ou seja, com fé sincera, de boa consciência, de coração puro. Ele orientou Timóteo sobre os falsos mestres que gastavam o seu tempo em genealogias sem fim e com fábulas. Não é esse tipo de amor que a igreja deveria oferecer ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor é claro quanto ao amor que nós devemos dar a Deus e ao nosso próximo. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deus primeiro, depois o povo. Deus primeiro. O amor genuíno por Deus, irmãos, leva indistintamente, ou instintivamente, melhor dizendo, a expressar amor pelo próximo, enquanto amar ao próximo é uma expressão do nosso amor por Deus. O primeiro amor perdido dos Efésios não significa não sentir nenhum amor por Deus ou pelo próximo, não é isso. Os Efésios da primeira geração, eles eram fortes, eles eram ativos, porque a palavra do Senhor se difundia amplamente e crescia em poder. E nesta nova geração, veja, perceba isso, os netos, os filhos, se opunham à heresia, demonstravam persistência no preenchimento das necessidades da igreja, porém, o entusiasmo pelo Senhor tinha muito pouco de genuinidade. Todos os esforços não eram motivados por amor a Cristo. A motivação estava errada. O que fazemos para o Senhor é importante, mas o motivo pelo qual fazemos as coisas para o Senhor é importante. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que o amor que existia entre os efésios já não tinha o verdor da primavera. Dia 20 começou a primavera, não foi? Ou seja, o amor não tinha mais esse verdor, mas estava murcho, estava empalidecido, à semelhança das folhas das árvores quando chega o outono. Não fica assim? Tudo empalidecido. Não havia vida, não havia vigor. O amor havia enfraquecido, se desviado da rota, se desviado dos propósitos. Não havia mais o mesmo entusiasmo que existira entre os primeiros crentes daquela igreja. E o Senhor diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Mas preste atenção. O que é o primeiro amor? Quando você olha para um recém-convertido, talvez você se lembre da sua própria experiência. Quando você olha para um recém-convertido, você encontra características marcantes nesse recém-convertido. Ou seja, a devoção a Cristo é a grande característica do recém-convertido. Existe fervor, existe entusiasmo, empolgação, fé sem medida, desinibição, vida de oração, sede da palavra de Deus, fome de Deus, etc, etc e etc. É como um casal recém-casado em lua de mel, irmãos. Ou seja, apesar de ser verdade que o amor conjugal maduro torna-se cada vez mais maduro e rico, também é verdade, preste atenção nisto, que nunca deve perder a empolgação e o fascínio dos primeiros dias de casamento.
a empolgação e o fascínio do conhecimento. Existem pelo menos 20 referências ao amor nesta epístola. Paulo enfatiza a posição exaltada do cristão em Cristo nos lugares celestiais, mas a igreja de Éfeso havia caído e não vivia à altura da sua posição exaltada em Cristo. Só é possível servir a Cristo fielmente, amando-o sinceramente e amando-o fervorosamente. Portanto, lembre-se, pois, do lugar do qual você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. A bondade e o amor do nosso Senhor, irmãos, ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Deus tem razões que ultrapassam em muito as nossas razões. Veja que Ele não só aponta as faltas, mas coloca uma cláusula de escape para que possam corrigi-las. A condição espiritual dos efésios não era boa e Jesus lhes ordena positivamente que restaurem essa posição. Era preciso retomar a rota, ajustar o curso, irmãos. Ajustar o curso da vida com Cristo. Era necessário recordar o passado dos antepassados para retomar a própria história eclesiástica. É o que muitos de vocês estão fazendo aqui, conhecendo um pouco da história que eu conheço de vocês. Recobrar a história eclesiástica. Diz o ditado, que nós sabemos, recordar é viver, não é? E neste caso, era voltar na história e resgatar o ardor e o fervor espiritual que havia se esvaído, desaparecido. A vida sem brilho dos efésios fez com que eles perdessem o seu lugar de proeminência entre as igrejas da Ásia. Eles fracassaram em sua anterior hegemonia e perderam a sua excelência moral. E quando Jesus diz que pratiquem as obras que praticavam no princípio, ele se refere às obras de amor por Cristo. E a ênfase aqui, irmãos, não são as obras, mas a expressão no princípio. Não as obras, mas no princípio. Isso significa uma conversão de 180 graus, irmãos. Uma mudança de vida marcada pelo arrependimento, porque se falharem nisto, as medidas do Senhor em relação à sua igreja serão severas. Eu já disse muitas vezes em sermões que o Senhor sempre está a caminho. E de fato está, irmãos. Nas minhas aflições, um texto que marcou a minha vida, não só ele, mas outros também, foi o Salmo 27, versículos 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Às vezes nós nos perguntamos, o Senhor pede para que eu espere, mas Ele não vem. Mas como alguém que diz para você esperar, não vem? Se Ele diz para você esperar, é porque Ele está a caminho. Ele está a caminho. E Ele virá e chegará no seu tempo. Então, o Senhor sempre está a caminho. E aqui fazendo uma referência ao seu socorro. E aqui em relação aos Efésios, ele também está a caminho. Mas desta vez, irmãos, para tirá-los do lugar, caso não se arrependam. Veja quanto isso é sério. Se não houvesse uma mudança, uma conversão daquela condição, eles deixariam de ser uma igreja. Irmãos, vocês têm notícias de alguma igreja da Ásia Menor hoje? Não existem mais. Elas acabaram. Elas encerraram.
Se uma igreja apresenta apenas um cristianismo nominal, só nominal, não verdadeiro, em poucas décadas esta igreja sairá de cena. Isto é uma realidade, irmãos. Isto é uma realidade e é bom pensar nisso para vocês que estão fervorosamente desejosos de organizar a igreja de vocês. Então, isso é muito sério. Se uma igreja tiver apenas um cristianismo nominal, em pouco tempo ela sai de cena. Olhe para a Europa. Olhe para o berço do presbiterianismo, Escócia. Em 2005, eu tinha vontade de ir para a Escócia ser pastor, porque tinham 250 igrejas sem pastores. Então, é preciso ter cuidado, irmãos. O ajuntamento de membros na maioria das igrejas da Europa e em muitas igrejas americanas, creio que isso seja uma realidade, visa apenas questões sociais, não questões espirituais. É mais entretenimento. A igreja não existe para prover entretenimento a quem quer que seja. Por isso, irmãos, os efésios eram zelosos da sua doutrina, o Senhor aprova a conduta, elogia a igreja, ele censura depois, acusa de negligenciar sua devoção, adverte das consequências, mas por fim, o Senhor os admoesta fazendo uma promessa: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Os efésios mantiveram-se fiéis à palavra de Deus, não negligenciando as doutrinas. Entretanto, irmãos, há uma coisa a seu favor, diz o Senhor: você odeia as práticas nicolaítas, as quais eu também odeio. O Senhor os censura, mas os elogia pela fidelidade à palavra. Eles se opuseram aos falsos apóstolos e odiavam as obras dos nicolaítas. O Senhor se identifica com a igreja porque ele também odeia as obras dos nicolaítas. Mas quem eram os nicolaítas? Talvez você esteja se perguntando. Existem muitas opiniões sobre a origem dos nicolaítas, mas todas são conjecturais, são apenas suposições. A única coisa que podemos dizer sobre eles, e mesmo assim sem informação precisa, é que os nicolaítas tinham uma vida caracterizada pela imoralidade, pela participação em comer alimento oferecido a ídolos e pela perversão da verdade, como é possível deduzir aí dos versículos 14 a 16. Os cristãos de Pérgamo e de Tiatira, eles se digladiavam com as mesmas doutrinas e estilo de vida fraudulentos, vida mentirosa. E não obstante, nessas igrejas, muitos sucumbiram diante das fascinações dos intrusos, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos e mestres, e subsequentemente receberam palavras de repreensão pelo seu fracasso em seguir o Senhor Jesus Cristo. Com tudo isso, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei permissão de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ouça isso. Todas as igrejas da Ásia receberam esta mensagem. Isso significa que é uma mensagem universal para todas as igrejas, de todos os tempos, de todas as eras, de todos os lugares, para nós aqui hoje, para vocês aqui hoje. Todos devem ouvir, porque ao vencedor se dará permissão para que coma da árvore da vida. Ao vencedor significa aquele que vencer mesmo. Ainda que Cristo tenha vencido por todos nós, irmãos, que estamos nele, não significa
uma ação completa, exegeticamente falando. Isso quer dizer que a realização da vitória, ela está certa, mas ainda não se completou. A vitória é certa, mas ainda não se completou, mas está completa. Como assim, pastor? Ela está completa. O que eu estou dizendo, irmãos, como na teologia nós falamos, é do já e o ainda não. Já, mas ainda não. É que Cristo deu a vitória antecipadamente à sua igreja. Antecipadamente, porém, a guerra não terminou. Deus não nos poupará dos ataques do mundo, da carne e do diabo. Seremos atacados sempre. Todos os crentes estão engajados na luta contra Satanás e os seus demônios. E cada crente genuíno que recebeu a promessa de vida eterna e todas as demais promessas serão vencedores. Nós chegaremos até o final. Ninguém pode mudar isso. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ninguém pode mudar isso. Por isso, nos será dado o direito de comer da árvore da vida. Aquilo que foi impedido aos nossos primeiros pais, por conta da queda, por conta do pecado, pois eles não podiam comer do fruto e viver eternamente naquele estado destituído da redenção que todos que são de Cristo foi dado. Isto, irmãos, isto será restituído a nós. Isto será permitido novamente a nós. E para encerrar, eu sempre digo, irmãos, que o meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Eu não posso desagradar a Deus para poder agradar pessoas. Jamais farei isso. Mesmo que isso custe a minha permanência em alguma igreja. Porque é pregando a verdade é que eu vou ajudar a igreja a permanecer sob a luz de Cristo, não permitindo que ela se apague à semelhança de tantas igrejas do passado, como também eu vou ajudar a igreja a não se desviar do seu curso, como fizeram os efésios, se esqueceram da devoção e do amor ao Senhor. Ou seja, eu não posso, como pastor, separado por Deus para o aperfeiçoamento dos santos, permitir que o amor se esfrie, que a vida cristã vire uma prática rotineira, sem sentido, ou sem fervor, ou sem ardor, sem alegria, sem fé, sem fome de Deus. Como pastor, eu não posso permitir dentro daquilo que me é permitido. Uma igreja precisa ser tão zelosa quanto a igreja de Éfeso, e tão viva, irmãos, forte e fervorosa quanto a igreja de Esmirna. É preciso manter a fé e o esmero para crescer, porque senão muitos serão levados pelo engano de muitos pastores com suas pregações, que não trazem nenhuma provisão para as reais necessidades da vida, ou para o dia da morte, ou para a fé que nós professamos, porque senão você vai entender que a credencial de pastor torna legítimo todos os seus sermões e todos os seus ensinamentos. É preciso discernir. É preciso discernir para não ser levado pela dúvida e não precisar dizer depois assim, mas são pastores. Ou então você vai dizer assim, mas é um pastor presbiteriano. Vocês sabem do que eu estou dizendo, não sabem? Irmão, pastores e pastores presbiterianos podem ser instrumentos do diabo para perverter a igreja do Senhor Jesus Cristo. É preciso tomar cuidado. É preciso ter cuidado. Sem vida de devoção não há luz para ser guiado pelo caminho. Com o tempo perde-se a luz. Por isso é importante nós cumprirmos com as nossas responsabilidades
espirituais a cada dia. É simples fazer o culto doméstico, não é? Por mais zelosa, irmãos, que uma igreja seja de sua doutrina, se ela perder o amor pelo seu Senhor, logo também ela vai perder a luz do seu Senhor. A luz. O venho a ti, do versículo 5 de Apocalipse 2, é uma referência ao julgamento do Senhor Jesus sobre aquela igreja. Hoje não existe mais a cidade de Éfeso, como também a igreja dos Efésios, porque um dia, irmãos, a luz se apagou. A luz se apagou. É preciso desenvolver a salvação com temor e tremor. E isso significa não só manter o primeiro amor, mas aperfeiçoar o primeiro amor ao ponto de torná-lo inabalável, irmãos. Inabalável. Mas se o primeiro amor já foi abalado, é preciso então voltar ao primeiro amor. É preciso então voltar às primeiras práticas. A igreja de Éfeso foi advertida a voltar às primeiras práticas, ela havia abandonado o seu primeiro amor, mas eu quero relembrá-los. O que é o primeiro amor? Em quem nós encontramos características marcantes do primeiro amor? No novo convertido, não é? É uma fé desmedida, não há inibição, há amor por Deus, há fome por Deus, há empolgação, há entusiasmo. É como o casal recém-casado em lua de mel, como eu disse. Quando eu e minha esposa chama Cibele, quando eu e a Cibele nos casamos, nós fomos para um lindo lugar, Camboriú, né? Para um lindo lugar, em um hotel maravilhoso, com sonhos, com muitos sonhos, e vislumbrando toda a vida que estava por vir pela frente. Mas eu digo a vocês que o amor daqueles primeiros dias não existe mais. Preste atenção. Não se detenha no não existe mais. Mas o amor daqueles primeiros dias, quando nós saímos em lua de mel, não existe mais. Cada vez mais, irmãos, eu percebo quanto a minha esposa é importante para mim, não mais do que Cristo, é claro. Cristo é o cerne da minha vida, a razão de toda a minha esperança, a razão de toda a minha felicidade. Cada vez mais eu percebo quanto seria difícil viver sem a minha esposa, e eu me abato todas as vezes que eu penso na possibilidade de ter que viver sem a minha esposa. Mas viver sem Cristo seria impossível. Viver sem Cristo não seria possível. Sem Ele todas as esperanças seriam desfeitas, até mesmo aquela de me unir à minha esposa na glória eterna, não mais como marido e mulher, é claro, mas como remidos de Deus, herdeiros da promessa e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, é deste amor e devoção, desse amor que foi despertado um dia, num primeiro encontro, como foi comigo, com a minha esposa, quando os olhares se encontraram e jamais se separaram, e ao longo da vida foi e tem sido aperfeiçoado. É desse amor que o Senhor espera de cada um de nós em nossa devoção a Ele. Imagino que vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Por isso é que eu disse que o amor daqueles primeiros dias, quando eu e minha esposa nos casamos, não existe mais, porque ele foi aperfeiçoado ao longo dos anos. Por isso que ele não existe mais. Aquele amor, ele era pequeno, nanico. Hoje ele é enorme. E é assim que tem que ser o nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser aperfeiçoado. E preste atenção, todo casal que permite que a vida conjugal se torne uma rotina, ele está colocando o casamento em perigo. Porque corre-se o risco de passar a fazer todas as coisas, inclusive sacrificar-se
um pelo outro sem amor. Isso é um grande perigo. O Senhor Jesus não quer sacrifício e serviço sem amor verdadeiro. Não é isso que Ele quer. Não adianta a igreja manter-se ocupada com a doutrina, com a separação do mundo, repudiar os falsos ensinamentos, e ela tem que fazer isso mesmo, mas deixar de lado a adoração verdadeira, ou seja, é preciso as duas coisas. As duas coisas, o casamento. E agora encerrando de verdade. O casamento é um retrato que representa o relacionamento de Cristo com a sua igreja, ou seja, nós somos a igreja, ou melhor, a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Assim como Cristo ama a sua igreja, a igreja deve amar o seu noivo que é Cristo. Assim como um homem e uma mulher se entregam ao amor de um pelo outro e ao longo da vida alimentam e desenvolvem esse amor, assim cada um de nós, irmãos, deve amar ao Senhor. Só é possível amar sinceramente e viver o casamento sinceramente amando verdadeiramente. Só assim é possível. Assim é a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim deve ser a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só é possível servir a Cristo fielmente, amando-o sinceramente e fervorosamente, irmãos, lembrando-se sempre das primeiras práticas e amando a Cristo como Ele deve ser amado. E eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo termina a sua epístola aos Efésios dizendo assim: a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos faça perseverar até o fim, para a honra e glória dele mesmo. Amém.